Bom dia, turma 100, turma 101. Meus queridos, eu estou aguardando a atividade que eu passei, segundo os alunos que pediram, que não fizeram no segundo bimestre, não é isso? Então, o João Pedro pediu, eu enviei todas as atividades do segundo bimestre para mandar até o dia, se não me engano, dia 19, né? Então, eu gostaria que todos os alunos que não enviaram, que mandem esta atividade. Caso contrário, esse pessoal todo vai ficar sem nota. Então, por favor, mandem as atividades. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de física. E nós estamos estudando, tá, o capítulo da dinâmica dentro da física, né? Que fala de corpos, fala de peso, fala de força, tá ok? Em duas aulas anteriores, nós falamos de peso. No caso aqui, peso é massa vezes a aceleração gravitacional ou aceleração de gravidade. Que lá na cinemática, nós falamos de aceleração com a letra A. Aqui, nós vamos falar aceleração de gravidade com a letra G de gato. Então, peso é massa vezes aceleração gravitacional ou aceleração de gravidade. Essa aceleração de gravidade, meus alunos, ela depende do local em que você estiver. Por exemplo, nós moramos na Terra, essa aceleração gravitacional é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente estiver na Lua, essa aceleração de gravidade não é a mesma, é totalmente diferente, bem menor. E assim em outros planetas, tá ok? Então, peso é massa vezes G, onde M é a massa e G é a aceleração gravitacional. A massa, ela é igual em qualquer lugar. Porém, o peso depende da aceleração de gravidade. Então, está definido aqui as variáveis, ó, P de peso, M de massa e G de aceleração gravitacional, tá? Vimos alguns exercícios, fizemos ainda, inclusive, alguns sobre peso, calculamos massa, calculamos aceleração, calculamos peso. Como nós temos aqui três variáveis, ó, P é igual a mg, posso pedir a massa, posso pedir o peso e posso pedir a aceleração gravitacional. Falamos também sobre a deformação elástica. Essa deformação elástica é exatamente o que a mola vai aumentar ou diminuir. E quando ela deforma e você solta o peso que encontra-se na extremidade e ela volta à sua origem, ela é chamada de deformação elástica. E nós vamos ver que através dessa mola, nós vamos calcular peso, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma mola normal. Ao se colocar um peso na extremidade e ela fixa na outra, vai haver uma deformação. Essa distância de deformação é chamada de x. Quem descobriu isso aqui? Foi um inglês chamado Robert Hooke. Robert Hooke foi o cientista que estudou a deformação das molas. Então, se aplica uma força, essa força é chamada de força deformadora, ela é proporcional à sua deformação. O que quer dizer isso? Que ela é proporcional a uma constante de elasticidade, chamada constante elástica ou constante da mola. Então, essa força aplicada nessa mola é parecido com o peso. Peso é mg, aqui é K vezes x. Então, F de força, K de x. O que é o K? A constante de proporcionalidade. E o x é a distância que ela vai se deformar. É o comprimento que a mola vai deformar. Tá ok? Então, minha gente,
Fizemos também um exercício a respeito disso e vamos em frente, né? Quando eu falo de quilograma-força, o que é quilograma-força? É uma unidade de força muito utilizada na medição de peso. Isso aqui também a gente já viu, é apenas uma recapitulação. E essa força é dada em quilograma-força. O que é quilograma-força? É o peso de um corpo de massa 1 kg, num local onde a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Professor, não entendi. Tá bom. Então, imagine que você vai comprar farinha na loja. Lá você vai pedir 1 kg de farinha, mas você vai aplicar uma força sobre um cabo. Essa força vai ser dada em Newton e nós vamos aplicar a aceleração de gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, P é igual a mg, que é a massa? 1 kg a força vezes 9,8, que dá exatamente 1 kg a força é igual a 9,8 kg por metro segundo ao quadrado. Você sabe que a aceleração é dada por metros dividido por segundo ao quadrado. Aqui não é diferente. Ó. Então, 1 kg a força também pode ser trabalhado com esta letrinha Newton. Lembram lá do Isaac Newton, que nós vimos lá nas primeiras aulas? Então, nós temos aqui o quilograma força, tem como unidade o N maiúsculo. O N maiúsculo de Newton. Então, com isso, nós podemos resolver alguns exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: considerar uma mola de comprimento inicial x0, então é o tamanho da mola, presa em uma das extremidades, aplica-se uma força de 10, de 100, de 200 e de 300 N. A mola sofre respectiva deformação, 2 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros. Então, o valor de x vai de 2 até 6 centímetros, de acordo com a força aplicada. Qual a intensidade da força deformadora quando a deformação for de 11 centímetros? Então, veja bem, ó, ele deu aqui 3 forças aplicadas na mola. Uma se deformou 2 centímetros, outra 4 centímetros, outra 6 centímetros. Então, esses valores aqui, ó, se você observar, eles são proporcionais a estas forças. Então, estes comprimentos são proporcionais a essas 3 forças aplicadas. Ele quer saber qual é a intensidade, qual a intensidade deformadora, ou seja, a força que vai ser aplicada para deformar 11 centímetros, ou seja, aumentar 11 centímetros. Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos primeiro calcular o valor da constante de proporcionalidade para esta força com estas 3 deformações. Cada deformação dessa é proporcional a estas forças. Então, para se encontrar o valor de K, que é a constante de proporcionalidade, nós vamos aplicar os valores na formulazinha e calcular o valor de K. Então, aqui nós colocamos aqui uma figurazinha, ó, aqui a mola normal, com peso na extremidade, tá? Vamos supor que primeiro se botou 100, depois 200, depois 300. Então, nós vamos calcular a constante de proporcionalidade, no caso, o valor de K. Quem é a fórmula da força aplicada a uma mola? É F igual a K vezes X. F é força, K é a constante de proporcionalidade e X é o comprimento que a mola vai aumentar. Então, a equação de primeiro grau, eu quero saber o valor de K. Ó. Eu isolo o valor de K, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto dele passa a ser denominador. Então, assim eu vou encontrar o valor de K para as 3 forças aplicadas e as 3 distâncias os 3 comprimentos já aumentados. Então, fica 100 sobre 2, dá quanto? 50. 200 sobre 4 dá 50. 300 sobre 6 dá 50. Então, essa
constante de proporcionalidade para essa mola é de 50 newton por centímetro por centímetro. Então, K, que é a constante de proporcionalidade, é 50 newton por centímetro. Por que valeu para os três? Porque os valores são proporcionais. 100 para 2, 200 para 4, 300 para 6. Agora, diante desse valor de K, eu calculo a força aplicada na mola para que ela distenda 11 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu já tenho o valor de K. E foi dado também 11 centímetros. Eu quero saber qual é a força aplicada. Então, F igual a K vezes X. Esse K já foi calculado. Quanto é? 50. E o 11 é o que ele vai se estender de acordo com a força calculada. Então, fica 50 vezes 11, que é a distância que ele vai aumentar. Ela vai aumentar, no caso, a mola, né? Vai ser 50 vezes 11. Se fosse 50 vezes 10, 500. Aumenta mais um, 50, 550. Então, a força aplicada nessa mola para que ela aumente 11 centímetros com uma constante de proporcionalidade igual a 50, vai ser exatamente 550 newton. Vocês botarem aqui Faraday, tá certo? Não, tá errado, porque a unidade de força é newton. A unidade de força é newton, representado pela letra maiúscula N. Então, gente, essa equaçãozinha é muito fácil. Força igual a K vezes N. K é a constante de proporcionalidade, N não, X, né? E o X é o comprimento que a mola vai aumentar, ok? A respeito da constante elástica. Constante elástica de uma mola, agora é de 30 newton por centímetro. A constante elástica, na realidade, é o valor de K. Então, aqui nós tínhamos o valor de K, 50. Agora, nós vamos para um segundo problema. A constante elástica de uma mola é de 30 newton por centímetro. Olha como essa unidade aqui, ó, está igual a essa. Logo, ele está dando o valor de K. Determine a deformação sofrida pela mola ao ser solicitada por uma força de 120 newton. Então, veja bem, ó, vamos ler o problema. A constante dessa mola é 30 newton por centímetro. Então, é o valor de K. Ele quer a deformação. Quem é a deformação? É o valor de X, uma vez que ele deu a força. Então, nós vamos aplicar direto na fórmula. A constante de proporcionalidade é K, que é 30 newton por centímetro. A força é 120. O valor de X é o que ele quer calcular. Então, nós temos aqui, ó, novamente, a figura da mola. Tá ok? Figura da mola. A mola é esse tamanho aqui. Ele tem o valor de K e tem a força aplicada. Ele quer saber quanto vai aumentar. Tá ok? Então, quem é a fórmula? F igual a K vezes X. Tirando o valor de X, que é esse comprimento que a mola vai aumentar com uma força de 120 newton, então fica F sobre K. Quem é F? F é 120, ó. Ele deu no problema. E quem é o K? Também foi dado no problema. Então, o K é 30. Então, F igual a 120 sobre 30 dá 4. Ora, mais 4 o quê? 4 centímetros, porque esta unidade é a unidade de comprimento. Como eu tenho força em newton e aqui eu tenho 30 newton por centímetro ao quadrado, eu cancelo o newton em cima com o newton embaixo, sobra só centímetro. Divisão de um número por outro direto. 120 por 30 dá 4. Mas por que é centímetro e não é em metro? Porque o K é dado em newton por centímetro. Em cima eu não tenho 120 newton, embaixo eu não tenho newton por centímetro, eu cancelo o newton com newton, sobra centímetro. Então, esta unidade de X é em centímetro. Ok, gente? Muito fácil. Aplicação direta de fórmula e nada mais, nada menos do que você trabalhar com uma equação do primeiro grau.
Vamos para o terceiro exercício. Esse terceiro exercício, veja que ele não dá valores no problema, mas o gráfico faz parte do problema. Então, você tem que tirar os valores do gráfico. Ah, professor, mas eu não sei tirar esses valores do gráfico. É muito fácil. Você vai olhar para o gráfico. Nesse eixo aqui horizontal é o X, nesse eixo vertical é o Y. No eixo X é o comprimento que a mola vai se estender e no eixo Y é a força aplicada em Newton. Então, ele pede, qual a constante elástica da mola? Quem é a constante elástica? É o valor de K. Qual é a intensidade da força tensora quando X for 10 centímetros? Então, ele deu com 8 centímetros, que vai se estender, e uma força 320. No pedido do problema, ele quer saber qual a força tensora quando X igual a 10 centímetros. Ah, professor, mas não sei o que é força tensora. Força tensora, gente, é a mesma força aplicada na mola para que ela aumente o seu comprimento. Então, vamos ver aqui, fórmula direta de novo. Vamos tirar os dados do problema. Os dados do problema é força 320 Newton e X é o comprimento. Então, eu tenho aqui, ele vai se deformar em 8 centímetros, a força é 320 newton, ele quer a constante elástica da mola. Então, é parecido com o exercício anterior. Força é K vezes X, a força é 320, o X é 8, eu tenho uma equação aqui do primeiro grau, 320 igual a K vezes 8. Eu não quero saber o valor de K, eu isolo essa variável, o que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto do K passa a ser denominador. Se eu dividir 320 por 8, eu tenho exatamente 40 newton por centímetro. A mesma unidade que nós vimos anteriormente. Quando pedir K, a unidade vai ser newton por centímetro. Quando pedir a constante de proporcionalidade, que é a mesma coisa, é newton por centímetro. Newton por centímetro. Uma letra maiúscula dividido por uma letra minúscula. Não esqueça, o valor de K é dado em newton por centímetro. A letra B, qual a intensidade da força tensora? Que é força tensora? É a força aplicada na mola. Quando X for igual a 10 centímetros. Mas, gente, nós não estamos falando da mesma mola? Sim. Então, ele pede aqui, X igual a 10 centímetros, o K é 40, porque é a mesma mola. Ele quer saber qual a força que vai ser aplicada quando ele estender 10 centímetros com o valor de K de 40 newton por centímetro. É aplicação direta. F é igual a K vezes X, que implica que o K é 40 vezes 10. Da onde é o 10? É a distância, é o comprimento que a mola vai se estender, vai aumentar, vai deformar. Então, 40 vezes 10 dá 400 newton. Professor, mas eu não sei por que deu 400. Gente, você tem 40 multiplicado por 10. Você pega esse 40, bota bem aqui, e acrescenta este zero ao lado. Então, fica 400 newton. Então, assim se calcula a força deformadora, o valor de K, que é a constante de proporcionalidade, e o valor de X, que é o comprimento que vai se deformar aquela mola. Professor, e se a força foi tão brutal que esse K, ele tem uma constante, né? Se passar dessa constante, vai estourar, vai rebentar na cabeça de alguém. Então, quando K é diferente do que é dado para aquele material, vai estourar na cabeça de alguém. Se estiver embaixo, babau. Vamos ver aqui agora mais alguns exercícios, né?
não mais sobre deformação, mas exercício sobre peso, tá bom? Agora nós vamos fazer mais alguns exercícios sobre peso. Então, diz o seguinte, ó. Suponha, que é número 1, né? Suponha que você esteja em um local onde a aceleração de gravidade tem um valor de 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, qual é o peso de um corpo em unidade quilograma-força que possui massa igual a 3 kg? Então, veja bem, professor, mas você não disse que o G é 9,8? E aí está 9,80665. É verdade. Porque geralmente trabalha com duas casas decimais. Duas casas decimais dá 80, 9,80. Se você trabalhar com mais casas, vai ter uma diferençazinha de valores, mas não vai alterar muito também. Então, para efeito, geralmente se trabalha com 9,8. Mas se no problema lhe der com 5, 6 casas decimais, trabalhe com as 5 ou 6 casas decimais, dada no problema. Você não pode mudar o que o problema está dizendo, né? Sendo assim, qual é o peso de um corpo em unidade quilograma-força que possui massa igual a 3 kg? Então, gente, na aula anterior, nós falamos que massa de um corpo é igual em qualquer lugar. Se eu estiver na Terra, a minha massa é a mesma da massa da Lua. Agora, o peso não é o mesmo, porque o peso depende da aceleração gravitacional. Então, como na Terra é 9,8, na Lua é um valor bem mais baixo, então vai diminuir o peso de qualquer pessoa. Então, vamos resolver esse problema. Quilograma-força é definido como uma intensidade de força igual à intensidade do peso de um corpo cuja massa é igual a 1 kg, num local que a aceleração de gravidade tem um valor de 9,8 metros por segundo. Foi o que eu acabei de explicar. Portanto, 1 quilograma-força é igual a G. 1 quilograma-força é igual a G Newton, 9,8665 Newton. Então, 1 quilograma-força é igual a 9,80665. Isso foi dado no problema, não foi? Aí ele diz que o peso daquele objeto é de 3 kg. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os dados na equação de peso igual a mg. Quem é o m? 3 kg. Quem é o g? 9,806065. Se você multiplicar 3 vezes 9,80665, dá 29,41995 newton. Então, peso para uma massa de 3 quilos é equivalente a 29,41 newton. Quase 30, né? Vamos ver o que ele quer mais. Fazendo uma regra de 3 simples, temos que 1 quilo é 9,80. Está bem aqui, ó. 1 quilograma é igual a isso. Agora, x, que é a extensão que vai problema, é de 29, x em caso de peso, ó, porque ele pede, olha aqui, ó, veja o que ele pede aqui no problema. Na letra, olha o que ele pede. Sendo assim, qual é o peso de um corpo? É 1 quilograma-força. Então, ele quer o peso de um corpo, 3 quilos, né? Então, vamos lá. Fazendo a regra de 3 simples, temos que 1 kg é 9,80665. X é igual a 29, tal. Isso aqui é regra de 3 simples, né? Temos aqui para resolver, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 1 vezes 29,41995 igual a 90,80,665x. Ó. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Isola a variável, fica 29,41,995 dividido por 98,80,665. Se eu dividir isso aqui, ó, tá? Eu tenho exatamente que x, que é o peso, né? É de 3 kg-força. Tá ok? Então, o x calculado nesse problema é de 3 kg-força. Vamos para o terceiro exercício.
Sobre uma mesa, interessante isso aqui, ó. Sobre uma mesa, há uma bola de massa de 200 gramas. Observe isso aqui, ó, massa 200 gramas. Ela está parada na mesa. Após um determinado tempo, atua sobre a bola uma força de intensidade de 5 newtons. Vamos imaginar que você está jogando sinuca. A bola está lá em cima da mesa, você aplica uma força com o taco equivalente a 5 newtons, cuja direção é vertical para cima, ou seja, ela sobe. Em vez dela ir na horizontal, ela dá uma subida. Você pegou com a força muito embaixo. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, determine a aceleração da bola. Então, veja bem, ó, tem alguns detalhes aqui. Quanto é a massa da bola? 200 gramas. Mas que é a unidade lá na massa? É quilo. Então, aqui eu tenho um submúltiplo, unidade menor do que o múltiplo. O G, ele não considerou 9,8, considerou 10. Só que o 9,8 é muito próximo. Então, geralmente, eles arredondam para facilitar nos cálculos. Então, pode ser 9,8, pode ser 10. Se o problema deu com 10, trabalhe com 10. Se ele deu 9,8, trabalhe com 9,8. Desprezando a resistência do ar, determina a aceleração da bola. Então, veja bem. Tiramos os dados aqui do problema. Massa 200 gramas. Tá ok? 200 gramas. Eu vou dar uma arrumada aqui, porque aqui tem um N. Não é N. É 200 gramas. 200 gramas. E não N. Dividido por 1000. Por que 1000, gente? Porque 1000 é o quilo. E eu tenho grama. Se eu tenho 200 gramas, eu divido por 1000, porque eu tenho que trabalhar em quilo. Então, fica 200 por 1000. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, a vírgula se desloca da direita para a esquerda numa divisão, tantas casas quanto for a ordem decimais. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, fica 1, 2, 3. Como o 2 não pode ficar só, eu coloco um 0 e uma vírgula. Então, a massa de 200 gramas é a mesma coisa que 0,2 kg. Eu tenho o valor de quê? Da intensidade, ó. Da intensidade, 5 newton. E tenho G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, fique com esses dados aqui, ó. Professor, eu tenho os 3 elementos, o que eu vou fazer? Calma, jovem. O cara não tocou na bola, ela subiu. Quando ela sobe, essa bola ela tem o quê? Um peso. Tem ou não tem? Tem. Quanto é o peso? Não sei, porque a massa é 0,2, ó. Só que eu tenho que multiplicar por G. Então, fica massa, que é 0,2 kg, vezes 10, que ele deu, que é o valor de G, ó. Então, 0,2 vezes 10, desloca a vírgula da esquerda para a direita uma casa, porque eu tenho um zero. Então, o peso é igual a 2 newton. Então, essa bola lançada para cima de apenas 200 gramas, ela já chega a 2 newton, porque ela tem a influência da aceleração de gravidade. Então, veja bem, ó, outro detalhe aqui, ó. Quando eu fiz essa bola ser impulsionada para cima, eu apliquei uma força. Mas esta bola tem um peso. Então, quando eu aplico a força, ela sobe. Só que a própria bola tem um peso. Então, eu vou calcular a força dela que está subindo menos o peso da bola. Então, fica força menos peso. Força menos peso. Professor, eu não entendi bulufa. Pois vamos voltar. Quando a bola estava parada sobre uma mesa, foi aplicada uma força sobre essa bola e ela subiu verticalmente. Quando ela subiu, a própria bola tem um peso próprio dela. Então, ficou força menos o peso.
Professor, mas o que eu vou fazer agora? Vamos aplicar a mesma fórmula. Força menos peso. A força, não foi 5 newtons que foi dado? Foi. Quanto é o peso da bola? Nós já calculamos. É 2 quilos. Então, força menos peso é igual a massa vezes aceleração vezes G, né? Então, fica vezes G. Vezes G. Agora, ó, eu tenho um valor de F, tem um valor de F que é 5, e tem um valor de P que é 2. 5 menos 2, 3. Está aqui o 3, ó. Igual a quem? Quem é a massa? 0,2 vezes o G. Tá certo? Vezes o G. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau. Tirando o valor de G, ó, o que está do lado oposto da variável é 3, ele vai para o numerador. E o que está junto da variável passa para o denominador. Então, fica 3 dividido por 0,2. Eu tenho uma divisão de um inteiro por um número decimal. Ora, gente, toda vez que eu tenho a divisão com um número decimal, eu não posso resolver aquela continha. Eu tenho que multiplicar tanto o multiplicando, tanto o dividendo como o divisor, por 10, por 100, por 1000. Por que por 10, por 100? De acordo com o número decimal que tem no divisor. Quantas decimais eu tenho aqui? Só uma. Então, se eu multiplicar por 10, eu elimino esse zero aqui, vírgula. Então, eu tenho que multiplicar no numerador e no denominador. Então, fica 3 por 10 dá 30, 0,2 por 10 dá 2. 30 por 2 dá 15. Então, essa aceleração é de... Essa aceleração é simplesmente, deixa eu mudar aqui, de 15 metros por segundo ao quadrado. Professor, que coisa, né? Pois é, muito fácil. Não tem problema nenhum nisso aqui. Então, aqui é menos G. Eu estou confundindo as bolas. Então, é G. Bem aqui é G. Vamos trabalhar com o G, que nós estamos com força e peso. E aqui também vai ser G. Então, a aceleração gravitacional é de... Não, eu não quero calcular o G, eu quero calcular o A. Então, deixa o A mesmo. A, desculpe aí, eu quero calcular o valor de A aceleração que a bola vai ter. Então, a aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. Muito fácil, não é não? Terceiro exercício. Ó. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional de valor muito próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é igual a 60 kg. Então, gente, se eu tenho a massa de 60 kg, qual é o peso dele? Basta multiplicar por 9,8, porque ele está próximo da Terra. Se estivesse lá na Lua, eu ia multiplicar com a aceleração gravitacional da Lua, que é em torno de menos que 5, 4,7, 4,2, por aí assim. Tá? Então, vamos ter os dados do problema. O G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos dar uma arrumada aqui, ó. 9,1 metros por segundo ao quadrado. A massa é 60 kg. Eu quero o valor do peso. Então, peso é igual a M vezes G. Quem é o M? 60. Quem é o G? 9,8. Multiplicando 60 vezes 9,8, é só fazer a continha aí, gente, dá 588 newton. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, isso é a massa, né? O peso dele na Terra corresponde a 588 newton. Gente, não vamos sair por aí dizendo que o professor Batalha
diz que o peso de uma pessoa é 588 newton. Não, não é isso. O peso, a massa dele é de 60. Agora, o peso em newton é 588 newton. Peso é massa vezes G. Massa vezes G. Se ele está próximo da Terra, é 9,8. Então, fica 60 vezes 9,8, dá 588 newton. Então, peso é diferente de massa. Massa é dada em quilo. Então, essa massa ela é igual aqui no céu, lá na Terra, ou aqui na Terra mesmo. Lá na Lua é diferente. E Marte deve ter outro valor. E por aí sucessivamente. Tá bom, minha gente? Então, por hoje é só. Amanhã é sábado. Estudem, tá ok? Mandem para mim a resolução das atividades que eu mandei para quem não fez as atividades do segundo bimestre. E, com certeza, quem mandar vai ter um bom proveito. Eu peço também que voltem a estudar, né? Dona Juliana Cailani, vamos voltar ao estudo. Dona Domingas, a galera aí toda que largou as atividades que eu mandei, né? Teve apenas uma da turma 100 que mandou as 5 atividades, a Juliana Cailani. Okay? Vamos voltar a assistir às aulas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço para todos e um bom final de semana.